E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Explainer! Hoje a gente vai ligar uma máquina super poderosa, que é o motor por trás de todo o pensamento claro. Você já se perguntou como a gente pode ter certeza que um argumento faz sentido? A resposta está na lógica formal, e hoje nós vamos desvendar os segredos dela juntos. Olha, com certeza você já passou por isso. Sabe quando você está numa discussão, ouve um argumento e alguma coisa soa meio esquisita? Você sente que tem uma falha ali, mas não consegue botar o dedo na ferida e dizer exatamente o que é? É uma frustração, né? A gente fica sem saber como responder. Bom, a boa notícia é que por baixo de toda essa bagunça da nossa linguagem do dia a dia, existe uma estrutura, uma espinha dorsal clara e oculta que a gente pode analisar. E a lógica formal é justamente a ferramenta que nos permite enxergar essa estrutura. E olha só que interessante o conceito de forma lógica. Dá uma olhada nesses dois argumentos. Um fala de filosofia, o outro sobre animais. Assuntos que não têm nada a ver, certo? Mas, se a gente olhar o esqueleto, a estrutura por trás, é exatamente a mesma. Se P, então Q. Acontece que P, logo Q. A lógica permite que a gente veja esse padrão, que fica escondido debaixo das palavras. E essa é a grande sacada. Pensa na lógica como uma máquina de raio-x para argumentos. Ela ignora a carne, sabe? As palavras específicas, o assunto, e mostra pra gente só os ossos, a estrutura que está segurando tudo. É assim que a gente consegue avaliar se um argumento é forte ou fraco, não importa sobre o que ele esteja falando. Então, como é que a gente faz essa radiografia? Bom, a gente usa um kit de ferramentas, e o coração desse kit são 5 operadores lógicos clássicos. Pensa neles como as ferramentas essenciais para a gente construir e também desmontar qualquer argumento. Mas calma aí. Antes de abrir essa caixa de ferramentas, a gente precisa fazer uma distinção que é super importante. De um lado, a gente tem os operadores. Eles são os construtores. Eles pegam frases simples e montam frases mais complexas. Do outro lado, a gente tem os indicadores de raciocínio. Palavras como logo ou porquê não constroem nada, elas só sinalizam, tipo uma placa, que uma conclusão está vindo por aí. É a diferença entre o tijolo e a placa que diz obra concluída. Beleza, vamos para a primeira ferramenta, a negação. Essa aqui é a mais simples de todas, sem mistério. É tipo um interruptor de luz. Ela só inverte o valor de verdade de uma frase. Se a frase "a lógica é difícil" for falsa, a negação dela, "a lógica não é difícil", se torna verdadeira. Simples assim. Agora vamos para a conjunção, que é o nosso "e". Aqui a régua é alta, viu? Para uma frase com "e" ser verdadeira, as duas partes têm que ser verdadeiras, sem exceção. Se eu digo "chove e faz sol", e só tá chovendo, a frase toda é falsa. É tudo ou nada. As duas condições precisam ser atendidas. Beleza, agora o ou, a disjunção. Se o e era todo exigente, o ou é bem mais tranquilo, mais de boa. Para ele, basta que pelo menos uma das partes seja verdade. Então, quero café ou chá é verdade se eu quiser só café, é verdade se eu quiser só chá, e aqui que fica legal na lógica, também é verdade se eu quiser os dois. É o que a gente chama de ou inclusivo. Agora, a condicional, o famoso se então. A melhor forma de pensar nela é como uma promessa. Se chover, então o chão vai ficar molhado. Essa promessa só é quebrada, a frase só é falsa em uma única situação. Se chover, a primeira parte é verdadeira, e o chão não ficar molhado, a segunda parte é falsa. Em qualquer outro cenário, a promessa está valendo. E para fechar o nosso kit, a bicondicional. Essa é a mais estrita de todas. É uma rua de mão dupla, sabe? Você passa de ano se e somente se tirar 7. O que isso quer dizer? Que as duas coisas andam coladas. Se você passou, é porque tirou 7. Se tirou 7, é porque passou. Se uma for verdade e a outra for falsa, já era. O acordo está quebrado. Elas têm que ter exatamente o mesmo valor de verdade. Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos ver a mágica acontecer. Como é que esses operadores tão simples viram uma verdadeira máquina de calcular a verdade? A resposta está num conceito-chave, a verofuncionalidade. O nome parece difícil, mas a ideia é super simples. Significa que esses operadores funcionam como uma máquina. Você coloca os valores de verdade das frases simples na entrada, verdadeiro ou falso, e a máquina, seguindo regras fixas, te devolve um resultado garantido lá na saída, sem ambiguidade. E essas regras fixas são as famosas tabelas de verdade. Dá uma olhada nessa aqui, a da conjunção, do nosso "e". Essa tabela mostra todas as combinações possíveis. Agora, olha a coluna do resultado. Só tem um V de verdadeiro, né? É só naquela primeira linha. O único caso em que tanto o P quanto o Q são verdadeiros. É a regra da máquina funcionando na prática. Agora, olha a da condicional.
Aqui o negócio fica interessante. Lembra da promessa? Ela só é quebrada na segunda linha, quando P é verdadeiro, mas o Q é falso. Agora, a parte que pode dar um nó na cabeça está nas duas últimas linhas. Quando a primeira parte é falsa, a lógica diz que a frase toda é verdadeira. Por quê? Bom, porque a promessa nem chegou a ser testada. Se não choveu, não tem como eu dizer que a promessa de molhar o chão foi quebrada, entende? Ok, tudo isso é super preciso, matemático, mas e aí? Como é que essas ferramentas super lógicas se encaixam na nossa língua portuguesa do dia a dia, que é toda cheia de nuance, toda bagunçada? Aqui a gente já vê uma diferença gigante. No nosso português, se eu digo ela comeu e saiu, todo mundo entende a ordem, né? Primeiro ela comeu, depois ela saiu. A sequência temporal está implícita. Mas para a lógica, P e Q é exatamente a mesma coisa que Q e P. A ordem não faz a menor diferença. A lógica só quer saber de uma coisa. As duas frases são verdadeiras? Sim ou não? Então, o ponto aqui é o seguinte, esses operadores lógicos são como modelos simplificados da linguagem. Eles não vão pegar todas as sutilezas. Aquela sugestão de contraste que a palavra mas carrega, a ordem do e, as diferentes intenções por trás de um ou, tudo isso é tipo um ruído que a lógica ignora para poder focar só na estrutura da verdade. E é justamente por ser tão limpa, tão precisa, que a lógica vira essa ferramenta super poderosa. Ela nos ajuda a resolver aquelas ambiguidades da linguagem que confundem a gente o tempo todo. Dá uma olhada nessa frase. É uma frase super comum, qualquer um de nós poderia falar isso. Vou à praia ou ao cinema e ao restaurante. Parece simples, né? Mas o que essa frase significa de verdade? A confusão toda está na ordem das operações. O E está ligando o que com o que. O OU está ligando o que. A primeira opção é praia ou cinema. E depois, com certeza, restaurante. Ou a segunda opção é praia ou o combo cinema e restaurante. Do jeito que a frase está escrita, as duas interpretações são válidas. A lógica resolve isso de um jeito simples, com parênteses. Nessa primeira interpretação, a gente coloca os parênteses em volta de praia ou cinema. Isso significa que a minha escolha é entre uma coisa e outra, e depois de fazer essa escolha, eu vou ao restaurante de qualquer jeito. O operador principal, o que manda na frase, é o E. Agora, se a gente muda os parênteses de lugar, o sentido da frase muda completamente. Agora, a escolha principal é entre duas coisas: ir à praia ou fazer o pacote completo de cinema e restaurante. Viu só? O operador principal agora é o OU. A lógica nos força a ser claros. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Será que muitos dos nossos desentendimentos do dia a dia não são sobre fatos, mas sim sobre lógica? Sobre a gente estar lendo a mesma frase, mas com parênteses em lugares diferentes na nossa cabeça? Quantos mal-entendidos a gente poderia evitar se usasse só um pouquinho mais dessa clareza estrutural? Pois é, a lógica nos dá as ferramentas. Agora, usar ou não, aí é com a gente.